Então, a primeira publicidade que eu tenho notícia que ela fez enganosa foi de uma loja de iPhone. Uma loja que era golpe, foi lá, contratou ela para fazer publicidade, ela fez a publicidade sem verificar. Uma seguidora dela comprou o iPhone, nunca recebeu esse iPhone. Então, na hora de processar, ela processou a Virgínia por ter feito a publicidade e ela não ter recebido. Então, ela foi condenada, você pode pesquisar no Google aí. Virgínia foi condenada judicialmente a pagar um iPhone para a seguidora que tomou o golpe. Essa foi a primeira que eu fiquei sabendo. Então, isso tudo já é propaganda enganosa, isso tudo já é proibido. Então, por que ela faz livremente e não acontece nada? Porque ela é lourinha, influenciadora? Se fosse uma pessoa da favela roubando um celular, será que teria o mesmo tratamento? Virgínia, vamos lá. Foi que Virgínia é um capítulo à parte e nós começamos do final. Ontem repercutiu, o Brasil parou aí repercutindo a separação dela. Só que 2 semanas para trás ela estava na Bet. Mas na CPI da Bet. Parou o Brasil também, chegou causando de moletom, repercutiu tudo, né? Uhum. Até a cor do copo dela, o microfone que ela chupou o microfone achando que era o canudo, enfim. Mas a Virgínia começa muito antes, né, cara? Então vamos fazer um capítulo à parte aqui. Quem é a Virgínia, por favor, até chegar no último episódio? Cara, a Virgínia, ela surge na internet como namorada do Rezende. O Rezende é um youtuber, ele cria conteúdo tipo juvenil. Desafios, nós vamos ver quem vai ganhar tal coisa, faz trollagem. Então ele fazia trollagem com a Virgínia, que era a namorada dele. Então sempre criavam conteúdo juntos. Então ela já era um pouco conhecida por conta do Rezende. Aí ela se envolve com o Zé Felipe, que ele não era tão hypado, ele era conhecido como filho do Leonardo. Então ela se envolve com ele, em pouco tempo já faz o primeiro filho, e ela transforma a família da vida da família do Leonardo em reality show. Aí que entra o que eu te falei antes. Não tem a revista Caras, que todo mundo queria assistir? Então todo mundo tá assistindo ao vivo, praticamente, em tempo real, a vida da família do Leonardo, que já é milionária há muitos anos, desde a época dos anos 80. Então uma pessoa que gosta de ver vida de artista, de ver riqueza, começou a acompanhar quase em tempo real a família do Leonardo. Aí a Virgínia dispara como um grande fenômeno, que aí entra a questão da maternidade. Aí teve mais filhos, isso vai engajando, aí tem o casal perfeito, isso vai atraindo atenção de marcas, vai cada vez mais engajando em página de fofoca. E isso fez o fenômeno que ela é hoje, que é a família perfeita que todo mundo queria ter, a vida perfeita que todo mundo queria ter, que é um recorte, né? E ela passa a ter mais dinheiro até mesmo que o Leonardo, será? Talvez? Ou não é pra tanto? Cara, a gente não tem como mensurar por conta também do contrato das Bet lá, né? Mas é 50 milhões que vazou um dos contratos com a Esporte da Sorte. E se for verdade esses 30% da perda, isso aí pode virar um número catastrófico que a gente não tem. Então, mas hoje ela tem empresas, né? Ela falou que a empresa dela faturou 750 milhões. Então, isso daí, eles usaram isso como argumento de defesa. Tipo, eu já era milionária antes da Bet, como se isso fosse legal. Inclusive o David Brasil, quando foi defender a Virgínia, falou: gente, vocês estão falando de Bet, isso aí é inveja. O anjo da guarda da Virgínia tá sobrecarregado, chocotou. Porque ele também divulga. O cara é tão picareta que ele trocou o nome dele do arroba. O arroba dele é David Pixbet. Ele trocou o arroba do Instagram para poder vender para Bet o arroba dele do Instagram. Como esse cara vai defender a Virgínia, vai botar a boca lá, se tirar a radiografia do saco da Virgínia, vai estar a arcada dentária dele lá. Porque picareta defende picareta. Então ele foi lá, defendeu a Virgínia dizendo que ela já era milionária antes. Que foi o mesmo argumento que a Virgínia usou na Bet. Eu já era milionária, eu já sou milionária com minhas empresas. Faturo 750 milhões. Como se isso fosse algo positivo, mas não é. Por quê? Eu, por exemplo, quando falava de fitness, eu tinha 50 mil seguidores, tava na pindaíba danada, não falava de golpe ainda, falava só de fitness, não falava de cassino, e me ofereceram na época 28 mil reais para divulgar o jogo do foguetinho, que era o que estava na moda. Eu rejeitei, eu tava escarrando sangue. Se eu tivesse aceitado, seria menos pior do que a Virgínia. Porque se eu já sou milionário, tenho minha empresa faturando e eu aceito desgraçar a vida dos meus seguidores que vão perder dinheiro, vão se viciar com aquilo ali, isso só mostra o quão mau caráter eu fui, porque eu não precisava do dinheiro. Opa. Então não é um argumento de defesa, é um argumento contrário. Neymar tem um patrimônio de mais de $1 bilhão, 6 bilhões de reais.
Então, oferecer 100 milhões pro Neymar e ele aceitar é um dinheiro que não faz tanta diferença na vida dele. Agora o influenciador Pantera, que eu usei como exemplo, que é pobre e rejeitou os 500 mil mensais. Isso mostra a dignidade dele, porque ele não tinha nada, seria um dinheiro que mudaria a vida dele em poucos meses e ele rejeitou. Família. Dele e da família. Então aí você pega Pantera, um influenciador pobre, que foi oferecido a ele 500 mil reais por semana. Que é um dinheiro estratosférico para ele, cara. 2 milhões por mês. É estratosférico para ele, ele rejeitou. E a Virgínia já fatura lá os 750 mil mensais. 750 milhões, né? 750 milhões anual, ano. Se ela já tem os 750 milhões anual, por qual necessidade que ela teve de divulgar após? Se fosse um influenciador pobre, a gente podia até amenizar. Falou, pô, o cara não tinha o que comer, mano. O cara não fechava patrocínio com nada, ofereceram ali 500 mil, ele aceitou. Ainda estaria errado. Ainda estaria errado, mas ainda seria um argumento que a gente poderia usar como defesa. Então esse argumento que a Virgínia já era milionária antes da Beth não é um argumento positivo, tá detonando mais ainda ela, tá expondo um caráter de ganância. E a história dela vem antes da Beth, né? Os anúncios duvidosos. Ah, sim. Se eu for puxar na memória aqui, cara, dá pelo menos umas 10 coisas assim, mal feitas que ela fez. Mas desde essa época lá de namorada do Rezende, nós estamos falando de quando? Então, na época do Rezende... Falando que é 2019, 20? Tipo assim, na época do Rezende, antes de 2022, eu não falava de golpe. Então eu não tenho assim autoridade para falar se ela fazia mesmo propaganda enganosa antes, porque eu não falava desse tema. Eu nem sabia quem era a Virgínia antes de 2022. Tá. Então a história que eu posso contar é a partir de 2022, que é quando o Guga Figueiredo entra como xerife da internet para analisar as publicidades, certo? Então a primeira publicidade que eu tenho notícia que ela fez enganosa foi de uma loja de iPhone. Uma loja que era golpe, foi lá, contratou ela para fazer publicidade, ela fez a publicidade sem verificar, uma seguidora dela comprou o iPhone, nunca recebeu esse iPhone. Então, na hora de processar, ela processou a Virgínia por ter feito a publicidade e ela não ter recebido. Então, ela foi condenada, você pode pesquisar no Google aí. Virgínia foi condenada judicialmente a pagar um iPhone para a seguidora que tomou o golpe. Essa foi a primeira que eu fiquei sabendo. Aí depois, qualquer empresa que oferecia qualquer dinheiro para ela fazer uma publicidade, ela aceitava sem saber se aquele produto funciona ou não. A prova disso é que ela anunciou um adesivo que cola no celular, que esse adesivo tinha capacidade de bloquear as ondas eletromagnéticas de radiações do celular, que isso provoca dor de cabeça. Isso não tem fundamento nenhum, não tem comprovação científica, e ela divulgou isso. A Virgínia divulgou uma gominha para pele, que é para tirar espinha, para melhorar a pele. Suplemento alimentar ele não pode ser vendido com essa finalidade, que já é um ponto. E segundo ponto, que essa gominha ainda deu golpe em um monte de gente. Tipo, vendeu, entregou para as primeiras pessoas. Aí depois, quando aumentaram as vendas, eles pararam de entregar o produto da gominha. Outro produto que ela fez publicidade que não entregou foi de um óculos, que era a linha Virgínia Fonseca. É uma linha de óculos com o nome dela. Então, no começo eles entregavam e depois eles pararam de entregar. Então, como é que funcionava? Eles entregavam para os primeiros para dar credibilidade para o produto. É quando um enxame, quando a grande massa comprava o produto, eles não entregavam. Aí fala assim, Guga, mas não tinha como a Virgínia saber que ela não tem culpa, ela não teria como saber que aquilo era um golpe. Ela foi enganada. Só que não, porque eu, que trabalho sozinho, não tenho equipe, eu fui lá, puxei o CNPJ da empresa. Em 5 minutos no Google eu descobri que a empresa já tinha outra marca de óculos que tinha dado golpe. Ou seja, era a mesma dona que já tinha feito o mesmo processo antes e repetiu o processo. Então, se eu, Guga, fosse chamado para anunciar uma marca de óculos, a primeira coisa que eu ia fazer era jogar o CNPJ no Google. Por que ela não fez isso? Sim, claro. É o básico. E ela tem capacidade de fazer o básico. Então, tem equipe, por que a equipe não verificou? E o pior de tudo é porque quando chegou para mim a situação do óculos, é porque já estava lastrado, que muita gente já não tinha recebido o óculos. Eu fui e gravei o vídeo falando que eu não estava entregando, tal. A Virgínia só veio se pronunciar 1 mês depois que eu gravei o vídeo. Então, e anúncio rodando, vendendo. Olha a quantidade de gente que teria sido evitado de cair nesse golpe se na época que eu gravei o vídeo, que já estava lastrado, ela falasse assim, gente, não compra mais, porque não está entregando,
Não compre, vamos dar um jeito. Não, ela deixou um mês o negócio explodindo de vender e sem entregar. Não se preocupou com os fãs, colocou lá um e-mail para a galera pedir ressarcimento lá do óculos e nunca respondeu os e-mails. E tem um monte de gente processando ela por causa desses óculos e tá aí até ela não se pronuncia. Toda vez que tem uma polêmica envolvendo o nome dela, ela não se pronuncia. A não ser que o negócio estoure nacionalmente, que sai em todos os portais de notícia, ela vai lá e dá uma desculpinha esfarrapada. Mas ela sempre dá um jeito de desviar do assunto ou não comentar o que está sendo... que ela está sendo cobrada pela publicidade. Aí também teve óleo que tira a mancha da pele. Cara, produto de gominha, disso, daquilo, gel que vai tirar a gordura. Então isso tudo já é propaganda enganosa. Isso tudo já é proibido. Então por que ela faz livremente e não acontece nada? Porque ela é lourinha, influenciadora? Se fosse uma pessoa da favela roubando um celular, será que teria o mesmo tratamento? Cara, e assim, o Brasil... Desde quando que tem esse efeito, né, de influenciadores? Isso é no mundo todo. O Brasil decidiu não dar importância para isso. Porque, assim, se é uma propaganda enganosa, tem punições. Uma empresa que faz propaganda enganosa, um produto... Deveria, né? Sai de linha de mercado, tem punições e por aí vai, né? Agora, se não tem isso... Agora, eu vim olhar aqui a história dela, né? No Wikipedia, e aqui dá pra gente ter um resumo bem rápido. Em 2016 ela começa o canal dela no YouTube. Quando ela tinha mais ou menos ali 100 mil seguidores, 100 mil inscritos no canal, ela, no ano seguinte, ela já com 18 anos, já com 18 anos, ela começou virou DJ, começou a tocar em algumas festas, a carreira não foi pra frente, e aí ela foi convidada para gravar vídeos com o Rezende. Ela começou a namorar o Rezende e tal, e ficou com ele até 2020. 2020 rompeu o relacionamento, ela teve que pagar 2 milhões de multa para a agência, porque tinha toda uma publicidade ali com o Rezende, e aí logo depois ela se relaciona com o Zé Felipe, e 2021 vem a primeira gravidez. Bom, vem a primeira gravidez, ela cresce pra caramba, contratada pelo SBT. SBT em já 23, é mais recente, já. em 23. Em 24, Sabadou com Virgínia, e ela bomba já com 25 anos. Hoje ela tá com 26 anos e é a principal influenciadora brasileira. Parece que é coisa de fofoca, né? Mas quando a gente tá falando de uma sociedade inteira, 1/4 do Brasil segue ela. 1/4 do Brasil. É questionável também, né? Porque... Mas ela tem engajamento, né? Que justifique. Ou tu acha que... Cara, eu acho que que realmente ela deve ser a mais seguida do Brasil, mas aí de ter 54 milhões eu já fico com o pé atrás. Porque se você entrar agora no perfil dela e começar a olhar os últimos, que dá para olhar os 50 últimos que seguiram, tem um monte de gente sem foto, gente da Arábia, gente com coisa chinês. Qual o interesse de uma pessoa lá da China querer seguir a Virgínia? Então tem muito bot lá também. Ela realmente ela é conhecida no Brasil inteiro, não tô tirando mérito disso, não. Realmente ela é a mais seguida, ela tem um puta de um engajamento. Só que daí ter 54 milhões de pessoas, sendo que se você for no interior e perguntar quem é Virgínia, eu tenho certeza que a maioria não sabe. A minha mãe não segue Virgínia, minha família, ninguém segue Virgínia. Então como é que de cada 4 pessoas, uma segue ela? Pois é muita gente, né? Aí ela foi envolvida no escândalo da CPI. Na CPI ela perdeu 800 mil seguidores, é o que você estava contando. Uhum. E esses 800 mil seguidores foi que ela já ganhou novamente. Agora teve o caso do término do relacionamento. Eu não conferi se recuperou todos, mas ela já deve ter recuperado praticamente todos os 800 mil. Eu não conferi, agora é recente, eu não conferi ainda. Mas provavelmente já recuperou tudo. E agora, o término? De repente, do nada, terminou. Marketing? O que é isso? Então, muita gente está dizendo que é marketing, porque eles vão lançar um perfume da linha da WePink, que é a empresa dela, que é um perfume do Dia dos Namorados, que tem um nome provocativo de reatar, alguma coisa assim. Então, estão dizendo que eles vão voltar para poder fazer marketing do perfume. Então, tem outras pessoas que falam que é um marketing para poder recuperar os seguidores perdidos na CPI e não falarem mais disso.
Então nós temos duas situações só possíveis, ou é verdade ou é mentira. Então, se for verdade, já é uma prova de que a vida dela não é real, que é um recorte, que é tudo feito de propósito para gerar engajamento. Então, que aquela vida que vocês assistem não é uma vida real da influenciadora. Aquilo ali tudo é feito para gerar cliques e gerar venda. Então, você está sendo trouxa de você acreditar que aquilo ali realmente é ela, realmente é a família dela. Isso está provado, porque se ela amava o marido dela há poucos dias atrás, estava tudo perfeito, e de repente separa, levando em consideração que é verdade, então aquilo ali é uma vida de mentira recortada para a internet. Então, essa é a primeira opção, de ser verdade. E se for mentira, é uma parada assim, que ela, é uma prova que ela usa a audiência dela para manipular as situações, que é pior do que se for verdade. Se for mentira, ainda consegue ser pior, porque tá manipulando a audiência lá em benefício dela. Mas tu acha que pode ter essa questão da Beth ter gerado uma questão familiar, alguma coisa assim, uma reavaliação de valores e o casamento ficou ruim por conta disso? Cara, acredito Difícil. que não. Se fosse com o irmão do Zé Felipe, aquele que usa cropped, qual é o nome dele? Eu não conheço a rapaziada. Se fosse o irmão do Zé Felipe, ele tem muita questão social, de causas sociais, ele é contra a divulgação de jogos de azar. Então, tenho certeza que se ela fosse casada com o irmão dele, teria gerado conflito. Mas o próprio Zé Felipe também divulga Blaze. Ele não sabe terminar uma frase, cara. Ele é um cara que, nos podcasts que eu já assisti, ele falou que repetiu a 7ª série 3 vezes. É um cara que não consegue se comunicar, parece que ele tem um nível de TDAH alto. Então é um cara que ele não vai raciocinar sobre o mal que ele tá fazendo, que a Virgínia tá fazendo, não. Não acredito que seja por isso de forma alguma. Estão dizendo aí que foi traição, que ele traiu com a bailarina, que dança pra ele. Isso aí eu não tem como saber, que já entra no meio da fofoca, já é um... Como é que é o negócio? O cara não consegue terminar uma frase, né? Mas consegue... Mas com a bailarina seria possível, né? Se você... Eu já assisti, eu tive o desprazer de... Como eu fui fazer um conteúdo, eu tive que assistir um podcast que ele participava. Uhum. E eu fiquei incomodado porque ele falou que repetiu a 7ª série 3 vezes e que o pai dele não insistiu que ele estudasse mais, então ele parou de estudar na 7ª série. E se você vê live de venda e tal, você vê ele se comunicando, você vê que é um cara que não tem profundidade nenhuma. É um cara totalmente raso, que não é um cara que vai ter um intelecto, uma profundidade, uma reflexão, fazer uma autocrítica do relacionamento dele e perceber que a Beth está atrapalhando. Mas conseguiu seduzir a Virgínia, né? Conseguiu galantear a Virgínia. Será que não foi ela que galanteou ele? Não sei, né? Ela é inteligente, não é? É, porque em poucos meses que eles se conheceram, já mandou um baby pra dentro. Um baby com o filho do Leonardo, cantor de décadas, não é conveniente pra ela, mais do que pra ele? Hoje talvez já não precisa mais, né? Hoje não, Hoje ela já é maior. Agora, ele é cantor? Quem canta é cantor, né? Aí a qualidade da canção já é questionável. Entendi. Cara, tudo é marketing, né? Então, fato é, se é marketing ou não é, tá espalhada aí no Brasil todo a notícia da Virgínia, igual teve na CPI da Herbete. Cara, eu não acho que seja marketing, não. Eu acho que... Mas saiu o grande destaque que o Brasil precisava, né? Que era o foco na Herbete. Agora o foco é no casamento. Até ter a próxima CPI, né? Que era pra ter tido a CPI com o John Vlogs e simplesmente ele não foi. Mas ele não é tão grande quanto ela. Então não vai dar a mesma repercussão. Eu digo o seguinte, a repercussão do nome Virgínia trazendo luz pro problema da Beth... Acho que só Carlinhos Maia agora para bater de frente. Isso, passou com o término. E Felipe Neto também foi convocado. Então, se for um Felipe Neto ou um Carlinhos Maia que for depor, acho que chega a criar um burburinho de proporção parecida. A Virgínia sempre parecia que vivia bem com o marido dela, os dois se davam bem, e separaram. Então, probabilidade 1 é verdade, eles separaram. Probabilidade 2 é mentira. Então vamos supor que seja verdade que realmente eles separaram, não deu mais certo. Isso mostra que a vida no Instagram não é uma vida real, é um recorte. E a vida da Virgínia e de outros influenciadores é a vida perfeita da família de margarina, que é feita de propósito, com enquadramento certo, com script, com horário de postagem, para induzir você a acreditar que aquelas pessoas são confiáveis, que são suas amigas, que são a família que você queria ter.
Então você projeta tudo que você queria para sua vida, a família, os filhos, a prosperidade, os bens materiais, você projeta isso no influenciador que você está seguindo. Só que aquilo ali não é real, é um recorte. Por mais bilionário que a pessoa seja, a pessoa vai discutir com o marido, às vezes não tá bem, a sogra brigou. Todo mundo tem problema, só que no Instagram ninguém tem problema. Se eu tô comendo ovo com arroz, eu não posto, mas aí se eu comprei um japonês, eu tô mostrando. Quem olhar vai falar, caraca, o Guga tá com dinheiro, só tá comendo sushi. Aí eu fico 3 finais de semana em casa, mas eu posto o TBT de quando eu viajei lá pra não sei aonde. Aí no final de semana que eu sair, eu vou lá e faço 10 stories com um combo de vodka. A pessoa que tá assistindo vai ter um recorte de que eu sempre faço aquilo ali, que minha vida é perfeita, que eu tenho dinheiro, que eu só como sushi, mas não é verdade. Então a vida da Virgínia foi criada a família perfeita, que atrai patrocinadores, atrai venda, mas é tudo roteirizado, editado, feito de propósito para gerar essa conexão direta entre o influenciador e o seguidor. Por isso que é muito mais fácil acreditar que a Virgínia tá ganhando 8 mil do que a pessoa simplesmente assistir lá Galvão Bueno, jogo responsável, meu amigo, e querer jogar por causa do Galvão Bueno. E processo? Já tomou um processo da Virgínia e companhia aí? Cara, a Virgínia, ela diz que não processa ninguém, porque muita gente fala dela, inclusive a Soraya, a senadora, argumentou isso com ela. Argumentou isso com ela pelo seguinte, que a revista Piauí fez uma matéria acusando a Virgínia de ganhar 30% sobre as perdas dos seguidores, que é a cláusula da desgraça alheia. A Virgínia foi questionada sobre isso na CPI e ela negou, disse que não ganha esses 30%. Aí a Soraya foi lá e questionou, mas a revista Piauí falou que você ganhou. E aí, você não vai processar eles, não? Ela falou assim, não, eu não processo ninguém porque eu não daria conta, porque todo mundo fala de mim, então eu não processo ninguém. A Soraya ainda insistiu, mas a revista Piauí é uma revista de credibilidade, é um nome é um portal de notícia, de reportagem, não é uma pessoa qualquer que está falando de você. Então, por que você não processou? Ah, não quis processar, entendeu? É que num processo ela ia ter que botar o contrato, provavelmente. E se a revista Piauí falou, provavelmente eles têm prova. Ela tem cópia do contrato.